Bom, pessoal, hoje eu vim trazer mais um tema diferente, porém essencial para vocês. Vou falar sobre os 6 sacrifícios que você tem que fazer para se tornar uma pessoa rica. Seguinte, separei justamente 6 para vocês terem a noção que, na verdade, são vários, né? Depende de pessoa para pessoa. Porém, esses 6 foram com base nas pessoas que mais tiveram riqueza agregada a toda a sua vida. Vou falar na sequência e conforme eu for falando na sequência, eu vou dando um título a cada um, beleza? Primeiro é sacrificar a mediocridade. E aí você me pergunta, Rony, o que é sacrificar a mediocridade? Rony, o que é sacrificar a mediocridade? Sacrificar a mediocridade nada mais é que você sacrificar o status de se manter na média. Ou seja, você tá confortável naquela situação de que a média pra você é o ideal. Você acha que quando você bate no topo da sua vida, é exatamente a média que você se mantém. Nada mais é que você se vê num grupo de pessoas com que todas têm sempre os mesmos gostos, as mesmas crenças, os mesmos objetivos, os mesmos afazeres e nada muda conforme o tempo passa, ou seja, você se mantém sempre naquela mediocridade. Já linkando com o segundo sacrifício que eu vou falar pra vocês, que é o seguinte: sacrificar as desculpas. Ou seja, nada mais é que você sacrificar aquela vontade que sempre você tem de fazer desculpa para qualquer tipo de eventualidade. Ou seja, quando você se vê de frente com um problema, você acaba sempre querendo ter uma desculpa por trás para não querer resolvê-lo ou algo do tipo. E aí eu acabei tornando isso na minha vida. Aliás, estou tentando tornar isso possível porque é complicado, não vou falar que é fácil não, mas estou tentando tornar isso uma realidade para minha vida porque, em vez de eu trazer desculpas, eu tento trazer sempre uma solução e quando eu sei que a solução é um caminho mais complicado, eu tento trazer as perguntas como algo para agregar nisso. Então, evite ficar dando desculpas e tente realmente levantar e fazer e meter as caras e se der errado, aprendizado, se não der, beleza, segue e assim vai evoluindo. Bom, número 3, juntando os dois outros que eu tinha acabado de falar, que é justamente você sacrificar o conforto presente. O que é isso? Sacrificar o conforto presente nada mais é que você impor uma rotina que você tem em mente que aquilo vai te trazer um conforto, ou seja, nada mais é que você acordar perto da hora de ir pro seu trabalho, você ir pro seu trabalho, trabalhar somente o que é preciso, voltar pra sua casa, mexer no celular, que seja, e dormir e continuar essa rotina eternamente. Ou seja, você vai estar assim no conforto, só que vai bater naquela mesma tecla de estar na mediocridade. Só evolui quem procura evoluir, ou seja, quem procura se movimentar e sair da sua zona de conforto. Eu sei que pra todo mundo, a maioria é fácil ficar falando de sair da zona de conforto, porque falar realmente é fácil. Você mostrar que sair da zona de conforto é fácil. Porém, na hora que você tenta acordar, por exemplo, mais cedo, tenta estipular uma rotina diferente que saia da sua zona de conforto, realmente é difícil. Só que vocês têm que entender que, a partir do momento que você estipula pequenos afazeres no seu dia, que lá na frente se tornarão algo normal ou de rotina, que te fazem sair da zona de conforto, já é bom de incentivo e começo. Por quê? Assim você acaba criando novos métodos de evoluir, novos métodos de aprender, novos métodos de tentar fazer outras coisas para justamente sair dessa zona de conforto e tentar realmente evoluir na vida, beleza? Então, número 4. Tá porra, 4, tô bom, hein? Número 4 aqui é bem polêmico e importante. Eu levei isso pra minha vida e tá sendo a melhor coisa de todas. Na verdade, número 4 eu vou falar qual é o sacrifício, eu vou falar uma frase que eu aprendi dentro desse sacrifício. Quarto é sacrificar a vontade de ser querido. Que isso, Rony? Exatamente, quando todo mundo me pergunta, o que é sacrificar a vontade de ser querido? Todo mundo na vida tem a necessidade de ser querido, ser amado, das pessoas gostarem daquilo que você faz, fala ou age, que seja. E na onde que eu falo isso? Você levar as pessoas como parâmetro para a sua vida, nunca vai te trazer algo favorável. Tô falando pessoas no contexto comum, porque quando você tenta ser querido por alguma pessoa, você procura a atenção dela. Só que não adianta nada você dispor de todo o seu tempo para querer ser querido pela outra pessoa e a pessoa literalmente não atender às suas expectativas. Ou seja, você vai acabar estando na mesma realidade sempre e sendo sempre uma pessoa frustrada naquilo que você quer fazer. E é aquela frase que eu falei que ia linkar justamente com esse número 4, que é: vá cuidar da sua vida. E não tem como falar isso de uma forma amorosa ou sei lá o que. Mas pensa comigo, a partir do momento que você coloca as suas coisas na frente, sem ser minimalista, sei lá como é que fala, mas tipo assim, a partir do momento que você coloca as suas prioridades na frente, você entende que você cuidando da sua vida, ela se torna mais pra frente. O que é? Vai cuidar da sua vida. É tipo assim, para de querer ficar cuidando do problema dos outros, para de querer se resolver com os outros, para de querer se resolver para os outros, para de querer ficar buscando solução para as pessoas que não te dão a devida importância, sabe?
Começa a cuidar dessa parte, começa a deixar de querer ser querido por isso, que a sua vida, sabe, tipo, dá um boom enorme, é sério, de verdade. Você vai entender que a partir do momento que você começa a evoluir, você vai ser uma evolução constante, porque você vai estar cuidando da sua vida, dos seus afazeres e do que você almeja na sua vida, certo? Bom, número 5. Ele, além de trazer um pouco de cada um do que eu falei, ele é uma coisa bem importante, porque o número 5, ele fala nada mais nada menos que sacrificar a inveja. Ou seja, a partir do momento que você traz a inveja, você traz o rancor de dentro de você, por você não ter conseguido algo que aquela pessoa, amigo, parente, conhecido que seja, conseguiu. Ou seja, você se martiriza por não ter conseguido fazer aquilo que a pessoa fez, entendeu? Porque da onde que eu quero chegar nisso? As pessoas tomam decisões da vida. As condições, ela às vezes ajudam, às vezes não. Mas você tem que entender que a partir do momento que você tomou a decisão e foi às vezes errada, a sua condição no futuro será totalmente diferente. E por isso muitas das pessoas sentem inveja das outras, porque às vezes as outras tiveram decisões melhores, estudaram, fizeram por onde, e estão onde estão, e aí as pessoas por trás, onde não viram o que aconteceu realmente por trás, sentem inveja. E o que eu falo para justamente essas pessoas? Se você, vê alguma coisa ou sente inveja de alguma coisa, procura ver a inveja como algo de inspiração, porque a partir do momento que você vê uma pessoa que tá melhor que você, que conseguiu algo que você, tenta se inspirar nela, porque se ela tá lá, é porque ela teve mérito por isso. Ou seja, você tem que ter mérito para ter o que ela tem, ou por ser o que ela é, ou por falar o que ela fala, sabe? Coisa do tipo. Então tente trocar a inveja por algo que você almeja daquela pessoa, ou ter algo assim como aquela pessoa tem, fez, trouxe, algo do tipo. É a melhor solução que você tem para sua vida e para sua mentalidade. Número 6. O número 6, ele envolve um pouco da parte financeira no contexto geral. Tanto da parte de investimentos quanto da parte de dinheiro, estabilidade financeira e tudo mais. Por que eu quero dizer isso? Porque o número 6, ele é justamente sacrificar a ganância. E aí você me pergunta, como assim sacrificar a ganância? O mal do brasileiro é querer ter as coisas tudo pra ontem. Ou seja, o brasileiro quer começar a investir hoje, ele quer ganhar dinheiro amanhã. O brasileiro quer trabalhar hoje, ele quer dinheiro amanhã. O brasileiro começa a empreender hoje, ele quer dinheiro amanhã. Isso não adianta, cara. Você pode falar o que for, mas tá enraizado no mal brasileiro de ser, vamos dizer assim. E por que eu tô falando da ganância? Porque a ganância, no contexto geral, ela te traz muita insegurança naquilo que você vai fazer. Você acaba fechando a sua visão para aquilo que você almeja e você estipular algo muito maior. Um exemplo mesmo, se você tá lá, você começou na bolsa de valores, começou investindo e tudo mais, a maioria das pessoas começa na ganância, porque acaba dando ouvido às pessoas que não têm certa informação, acaba especulando coisas do tipo, falando que vão duplicar o valor, triplicar, mostram formas de você ficar comprando ações, vendendo ações, compra na baixa, vende na alta, que você vai ganhar o dobro, quadriplicar, comprando opções, fazendo o seu dinheiro ir 4 vezes além do seu valor. Tenta evitar esse caminho, porque a ganância sempre vai gerar um prejuízo a você. Não precisa nem ser no primeiro instante. Só que o que acontece? Você acostumando a ser ganancioso, isso vai gerar uma mentalidade ruim, porque lá na frente você pode tomar literalmente uma bica, e pode ser a bica que vai te fazer quebrar e voltar pior do que você começou. Ou seja, evite ser ganancioso. Bom, e pra quem ficou até essa parte do vídeo, eu vou falar o número 7. Na descrição tá o número 6, mas eu deixei essa parte do vídeo justamente para quem assistiu até o final como um bônus para vocês. E esse daqui é bem importante, cara. Na minha vida inteira eu demorei para aprender isso. Só que é justamente sacrificar o perfeccionismo. O que é? Muitas daquelas pessoas que eu vejo falam, eu quero começar a gravar vídeo que nem eu tô fazendo, eu quero começar a estudar sobre, eu quero começar a fazer. Beleza, o ponto de partida você já tem. Só que você não se acha apto a fazer aquilo que você almeja. Ou seja, você não se acha perfeito para fazer aquilo que almeja. Várias pessoas que eu já vi assistindo meus vídeos, falando comigo, amigos meus, conhecidos, sempre falam, mas eu não me acho confortável em começar a investir, porque eu não acho que eu aprendi tudo. Ou seja, você não precisa ser perfeito para querer começar. Simplesmente comece com pouco, faça tudo aquilo que eu falei, sacrifique tudo aquilo que eu falei antes e seja a pessoa ideal na sua vida. Você vai ver que é muito mais fácil você deixar de querer ser uma pessoa perfeita para começar a fazer as coisas e realmente começar a fazer as coisas. Tudo começa a fluir melhor. Eu tô falando isso não num contexto de que, ele não faz isso e coisa do tipo, ou ele só tá falando. Não tô falando da boca pra fora, porque a partir do momento que eu comecei, que eu quis fazer o canal, que eu quis passar essa mensagem pra vocês, eu entendi que realmente, a partir do momento que você começa, que você deixa de querer ser perfeito e vai crescendo conforme as coisas vão evoluindo, tudo se melhora, tudo se transforma. É que nem eu falo uma coisa besta aqui, No começo eu não tinha mesa aqui, não tinha nada pra colocar atrás, a câmera não tava lá essas coisas, não era uma câmera melhor, agora melhorou. Microfone eu não tinha, consegui microfone, entendeu? Hoje eu tô usando roteiro, fiz até um negócio aqui na parede, já coloquei LED. Ou seja, eu não esperei tudo isso aqui
perfeito, que na verdade nem tá. Eu simplesmente fui lá e comecei. Beleza, galera? Então é isso aí, o vídeo é pra vocês aí, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo aqui nos comentários, curte, se inscreve. É aquilo que eu falo, a maioria das pessoas aqui que assiste meu vídeo nem tá inscrita, então vai lá, inscreve aí, é nóis. Compartilha no Facebook lá, eu vou deixar o link. Compartilha o link, eu deixo sempre no meu WhatsApp, Instagram, em tudo. Instagram pessoal. Então, pessoal, divulguem ao máximo que vocês conseguirem só pra ter um alcance melhor. Beleza? É nóis. Já era, Lucas, 12 minutos, o pai é brabo. Toma, olha aqui pra vocês, ó. Pera aí, não, vou até mostrar aqui, ó. O cara é monstro. Ó o roteiro, pelo de urso. Olha aqui pra vocês aqui, ó. Quer ver que deu 12? Lógico que deu 12. Lógico que deu 13. 13. Sou ministro, caralho. Pode apagar? Pagar as ideias, pode bloquear aqui? Pode.